Oi, o meu nome é Bruno Figueiredo e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Um dos meus autores favoritos do mundo atual é o Harari, Yuval Noah Harari. Autor de Sapiens, o Homo Deus, o 21 lições para o século XXI, que é o livro em questão deste vídeo. Hoje eu vou te trazer uma reflexão sobre o terrorismo. E a ideia não é nem um lance do terrorismo em si, mas toda a reflexão que vem por trás, como a gente consegue causar um dano muito grande aos nossos adversários apenas dominando as coisas mais naturais do ser humano, como por exemplo o medo. Interessante, né? O terrorismo mata pouquíssimas pessoas no mundo. Em contrapartida, atacam muito mais em sentido de medo, no sentido do medo mesmo, de você estar sempre em pânico com medo da próxima bomba que vai explodir em algum lugar público. Pelo menos isso nos países em que sofrem com atentados. Aqui no Brasil isso não é o caso. Sabe quantas pessoas entre 2001 e 2018 morreram por ano devido ao atentado terrorista nos Estados Unidos? 10. Sim, apenas 10 pessoas morreram por ano por conta de terrorismo. Você imaginava um número muito maior, eu imagino. Em contrapartida, 40 mil pessoas morreram pelo trânsito. E ninguém tem medo de dirigir. E outra coisa também, e se você pensar em termos de diabetes e doenças relacionadas ao excesso de açúcar, mais de 3 milhões de pessoas morreram pelo mundo inteiro. E ninguém tem medo de açúcar. Então por que as pessoas têm medo de terrorismo? Se terrorismo nem mata tanta gente assim, nem é uma verdadeira ameaça. A questão é que o terrorismo é uma estratégia militar para mudar uma situação política através do medo, e não por questões materiais, danos materiais. Após um ataque terrorista, você não consegue, por exemplo, destruir os quartéis generais do seu inimigo, tanques de guerra, ou então diminuir a força bélica do país ou do seu inimigo em questão. Em contrapartida, o terrorista gera medo e faz com que o seu inimigo haja exageradamente. O medo faz com que a gente haja de forma impulsiva, exagerada, escandalosa e vai destruindo tudo. Uma analogia perfeita que o Harari coloca no livro dele é a da mosca. Uma mosca, ela não tem o poder de destruir uma loja de porcelanato inteira. Ela não tem, ela é muito minúscula, ela é muito insignificante pra isso. Então o que ela faz? Ela entra no ouvido de um touro e deixa ele muito puto, muito puto. Começa a zumbir lá dentro, entrar, fazer cosquinha, e o touro vai ficando irritado, vai ficando nervoso com aquele zumbido, começa a ficar com medo porque ele não sabe de onde aquilo tá vindo, e ele fica muito nervoso e ele entra na loja e destrói a loja inteira, completamente irritado. Isso é mais ou menos o que acontece com o terrorismo. Um grupo muito pequeno que não tem poder para desestabilizar, por exemplo, os Estados Unidos, decide fazer ataques muito pequenos, entrar num touro e isso gerar uma comoção nacional. Então, o que aconteceu em 11 de setembro? A queda das Torres Gêmeas. Mas foi só a queda das Torres Gêmeas? Não. Rolou um outro ataque muito bem sucedido no mesmo dia da queda das Torres Gêmeas. O outro ataque foi o do Pentágono, onde destruiu uma certa parte de um quartel e matou nomes importantes do exército americano, de alto escalão a gente tá falando aqui. Mas como as Torres Gêmeas eram muito mais bonitas, grandiosas e eram um símbolo nacional e tudo mais, e muita gente morreu, muita gente inocente morreu, isso gerou um ataque de pânico nos americanos. Todo mundo ficou comovido e as ações para se defender de futuros ataques terroristas foram gigantescas, feitas pelos Estados Unidos. Então, os terroristas, eles não podem nos derrotar, mas eles podem usar o touro para nos derrotar. E quem é esse touro? Nós mesmos. O próprio Estado, entrando em pânico, deixando todo mundo com medo. E aí o Harari, ele dá duas soluções para resolver essa questão. A primeira seria usar inteligência e ser mais clandestino, ações clandestinas. Ou seja, não precisa alarmar para o mundo inteiro que eles vão se defender, que eles vão atrás desses terroristas e vão destruí-los e tudo mais e tal, porque é exatamente isso que os terroristas querem. Pânico, medo. E segundo, seria dentro de cada um de nós, tendo consciência de que o terrorista, ele não pode destruir um país, ele não pode causar grandes danos, ele apenas joga com o nosso próprio medo. Então, se nós tivéssemos mais consciência, e principalmente a mídia é muito importante, a mídia não ficasse alarmando, ocupando todos os canais de televisão quando acontece um atentado, como se aquilo fosse o fim do mundo e o mundo estivesse acabando e tudo mais. Agora, se os terroristas pegarem em armas nucleares, aí a história vai ser diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido interessante pra você, e eu te vejo nos próximos. Não tema os terroristas. Não faz nem sentido nenhum, né? Porque brasileiro não tem medo de terror. Brasileiro tem medo de nada. Brasileiro é destemido.